Romanos, o capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 16 e 17. Romanos, o capítulo 1, o versículo 16 e 17. Diz assim: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, Senhor, porque nós somos tomados em teu colo, porque o Senhor tem falado conosco, pela manifestação do teu caráter, da tua glória. Eu prometo render-te todo louvor e toda glória, toda honra. A tua igreja está aqui reunida por tua causa, Senhor. Fala conosco, que a semente da tua palavra possa crescer dentro de nós. Nós estamos à tua disposição. Vem e nos revela as escrituras em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma denúncia profética. E toda denúncia precisa de provas, não é assim? E as provas dessa denúncia serão as minhas falas nessa noite. Estamos vivendo em dias estranhos, dias onde ouvimos muito nada a ver, não dá nada, é relativo. Mas eu não quero ser um profeta da tragédia. Eu não quero aqui liberar juízo nem sentença. Não. Eu não quero ser o profeta Isaías até o capítulo 5, porque ele dizia: ai de vocês. Ele se colocava à parte do cenário em que o povo estava vivendo. Mas eu quero ser o Isaías do capítulo 6, que viu a glória de Deus, que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando ele teve essa visão, ele olhou para dentro de si, reconheceu o seu estado e diz: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Essa é uma noite de dizer: ai de nós. Precisamos organizar a casa. O Senhor está pontuando nesses dias algumas coisas. A igreja é um organismo vivo. Nós somos membros de um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Eu falei organismo vivo. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a igreja, fala da necessidade de um corpo saudável, sobre ter saúde. 1 Pedro capítulo 2, 5 diz: como pedras vivas sois edificado casa espiritual. Pedras vivas. 1 Coríntios o capítulo 11, o versículo 30 diz: porque não discerne o corpo de Cristo, muitos estão fracos, doentes e dormindo. Fala de um estado do corpo, porque não consegue discernir a movimentação do corpo, nem a vontade de Deus. Tem pessoas que estão sonolentas, fracas e doentes. Existem 3 estados de um corpo: um corpo saudável, um corpo doente e um corpo morto. O problema, queridos, é que nós estamos lidando, achando natural membros mutilados. E no reino de Deus não existe membros mutilados. Porque um membro mutilado, ele está morto. Só tem vida
por causa do sangue. Então, se esse membro não recebe sangue, se não tem a vida da cabeça, então ele não pode viver. Se você cortar um membro, horas após, vai apodrecer, porque precisa estar irrigado a pele com sangue, precisa estar irrigado os músculos com sangue, precisa do comando que vem da cabeça. Os membros que não sabem o seu lugar no corpo só atrapalham o processo. Eu falei que hoje eu vou fazer uma denúncia profética, dizer: ai de nós, precisamos encontrarmos o nosso lugar, manifestarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Romanos, o capítulo 12, o versículo 1 diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor está estabelecendo princípios de um culto de adoração. É preciso restaurarmos o culto. O culto não é para nós, o culto é dele, é para ele, é por ele que todas as coisas acontecem. Mas estamos vendo um culto onde o homem tem se colocado como centro, onde as emoções têm invadido, onde as mensagens têm mudado, têm conformado algumas coisas. Adoração fala de sacrificar o desejo, as paixões, o eu. Esse culto precisa ser santo. E o que é santo, pastor? Fala de consagração. Santidade é um princípio na adoração. Não adianta eu passar a semana inteira fora da comunhão com o Senhor, fora da comunhão com o Espírito Santo, e achar que no domingo vai acontecer uma mágica. E aí criamos expectativas só no domingo. Vou para a igreja e agora vou receber uma palavra. Nossa, minha vida vai mudar. Meus irmãos, é muito além disso. O seu culto no domingo à noite será bom se a tua comunhão com o Espírito Santo estiver em dia. O culto em santidade seguia a paz com todos e a santificação. Existe um processo que está acontecendo dentro de nós. Quanto mais você busca, mais uma porção de fé é adicionado, mais a santidade se torna uma realidade dentro de você, porque a santidade precisa se tornar um estilo de vida. E diz: se ofereçam. Oferecer fala de se entregar, é um ato voluntário. Meus irmãos, a nossa mente ainda é de consumidor. Vemos a igreja buscando receber alguma coisa, mas precisamos transformar essa visão. A nossa visão precisa ser de provedor. Deus nos chamou para sermos provedores. É você ser equipado, ser cheio de Deus para transbordar e tocar outras pessoas, amém? Chega dessa mentalidade de gafanhoto, só de consumir. Diz que o culto precisa ser vivo, porque as pessoas são pedras vivas. Mas tem pessoas que estão no culto, mas parece que estão mortos, porque não queriam de verdade estar no culto. Talvez por pressão da mãe, do pai, do esposo ou da esposa, mas não é voluntário. Não é um sacrifício ao Senhor, um sacrifício voluntário, uma dedicação, uma oferta, uma entrega. Deus está trazendo princípios para uma restauração de um culto sincero a Ele. E por isso que sempre vive no raso, sempre está falando as mesmas coisas e vivendo os mesmos problemas. Você conhece gente assim? Que você pode passar 5 anos sem ver essa pessoa, quando você vê ela de novo,
ela está falando sobre as mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas. Você conhece alguém assim? O nome disso é ciclo de maldição, porque o nível que ela está é raso. Está vendo sempre as mesmas coisas, não está interagindo com o que Deus está mostrando. Isso é terrível, porque eu passo a me alimentar só desse nível. A maledicência entra, a murmuração entra. Você é resultado daquilo que busca. Deus estabelece o nível e Ele te chama, vem. Se você entender o chamado de Deus e entrar no rio, você viverá coisas novas. É isso que Deus quer te mostrar, coisas novas. O velho precisa morrer para que o novo possa ser estabelecido. Diga comigo, o velho precisa morrer para que o novo seja estabelecido. Lembra da visão de Ezequiel no rio de Deus? Ele vê um homem com um cordão de medir, e esse homem mede 500 metros, e chama ele para entrar, e o primeiro nível, a água está dando nos artelhos, mas não acaba por aí, mede mais 500 metros, e diz, entra, e agora as águas estão dando nos joelhos, e não parou, mais 500 metros, e agora as águas estão dando em seus lombos, na cintura, e mede mais 500, agora a quarta dimensão, a dimensão da dependência, onde você não consegue mais tocar o chão, então agora ele precisa nadar, porque as águas são profundas. É nesse momento que você conhece a Deus, é nesse momento que o nível de intimidade é estabelecido, porque enquanto você pode voltar para a margem, ainda tem a ver com você, mas quando você mergulha na correnteza do Espírito, então é tudo com Ele. A provisão vem dEle, o cuidado vem dEle, a cura vem dEle, não tem mais nada a ver com as suas forças. Então descansa no Senhor e entra no rio. Ele está te chamando, Ele estabeleceu um novo nível para você. Chega de águas rasas, amém, queridos? Somos nós que decidimos a medida que iremos viver. Então não culpe a Deus pela medida que você está vivendo. Somos nós que determinamos. Deus não força a barra com ninguém. Deus não investe em filhos mimados, porque esses filhos são carentes, ainda precisam de cura. Um doente não pode curar outro doente. Deus, Ele está investindo em um exército. Os mimados procuram ser servidos, mas o soldado de um exército serve ao Senhor dos exércitos. Entendeu a diferença? A criança é servida, mas o soldado, aquele que sabe o seu lugar no reino de Deus, ele serve a um governo, ele serve ao Senhor dos exércitos. O Evangelho não são contos de história, ele é o poder de Deus. Quem gosta de historinha é criança. Se você sentar do lado de uma criança e começar a contar alguma coisa, ela fica ali contigo, porque na mentalidade dela ainda as coisas acontecem de uma maneira lúdica. Sabe, o que o Senhor está transferindo sobre nós é o seu poder e não historinhas, porque o Evangelho não é fábulas, não é contos de história, mas é poder para transformar, é poder para nos tirar do lamaçal do pecado e nos estabelecer na sua vontade. Estamos vendo crescer uma geração genérica. Parece que é, mas não é. Parece que prega o Evangelho, mas não prega. Parece que tem fé, mas não tem. Parece que é salva, mas não é. Parece que nasceu de novo, mas não
nasceu. Mas o pior, que o genérico se parece muito com o original, não é assim? Quando você vai numa farmácia, tu chega com a receita para o farmacêutico, ele diz assim: você não quer um genérico? É a mesma coisa e é mais barato. Hoje estamos comprando uma ideia de um evangelho genérico. Parece que é igual, mas não é. E quem consegue discernir a diferença são aqueles que receberam o poder de Deus. São aqueles que conseguem chegar na linha tênue entre o genérico e o original. Saber onde está caminhando. A vida cristã genérica não precisa renunciar isso tudo. O preço é diferente. Nós fomos chamados para vivermos seguindo a Jesus. É tomando uma cruz e seguindo. É renunciando o meu eu, as paixões e os desejos por amor àquele que me chamou. Ele não te chamou para viver uma vida genérica. Ele te chamou para viver o plano original de Deus. E o plano original é estar em sua presença, em santidade, de uma maneira irrepreensível. O evangelho significa boa notícia. Então eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. O evangelho é para matar o teu eu. É para matar a velha natureza. O evangelho é para fazer com que você vá para a cruz. É para revelar para você quem de fato você é. Esse é o poder que transforma. Nós não queremos algo genérico. Nós queremos viver o poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus. A minha missão é te ajudar, é te acompanhar e te mostrar a cruz, e dizer: você precisa estar crucificado com Cristo. Essa é a missão de um pastor. É dizer para você que existem falácias aí fora. Existe um evangelho sendo pregado onde não fala mais de preço e de renúncia. Tudo é barato, tudo eu posso fazer. Viver o evangelho é sepultar a velha natureza. É como você chegar no cemitério e olhar uma lápide dizendo: aqui jaz o velho homem, aqui jaz a carne. Mas hoje estamos adaptando a palavra ao gosto do cliente, não é assim? Tem muitos lugares que é feita uma escuta na igreja. Quais são os temas que o povo mais gosta de ouvir? Que tipo de música agrada o povo? E o centro da adoração se transformou no homem. E o Senhor não pode visitar um lugar onde ele não é adorado, onde ele não é o principal, onde ele não é reverenciado. Falar da cruz de Cristo, falar de renúncia, de humilhação, quem quer ouvir? Vá para a internet. Os seguidores de alguns líderes evangélicos têm mais seguidores do que Jesus. Tem gente brigando por visualizações, por likes. Nós filmamos os nossos cultos como único propósito de evangelizar. Mas isso, se um dia se tornar maior do que a mensagem, é cancelado. Porque quem é o primordial aqui, quem é o principal é Jesus. É o evangelho, é poder de Deus. Meus queridos, nós precisamos cortar algumas amarras e voltar ao evangelho puro, santo e genuíno. Nós não precisamos de reconhecimento do mundo. Nós fomos chamados para a diferença, para confrontar, para denunciar o que está acontecendo em nossos dias.
Nós não podemos passar desapercebido. Não dá para ser crente agente secreto. Chega na empresa, a gente nunca sabe se é crente, se não é. Você tenta olhar para a pessoa, mas não consegue enxergar a Cristo. Mas de ladinho ele diz: eu sou crente, tá? E não é o que você fala, é como você se comporta, é como você conduz a sua vida. E o pior é que muitos desses que passam tanto tempo na internet, seguindo falácias, não tem 10 minutos para Jesus no seu dia, mas está absorvendo tudo aquilo que está sendo ministrado aí fora, e não consegue discernir, e o evangelho está ficando diluído. O evangelho dos evangélicos hoje virou moda dizer que é crente. Hoje a moda é ser evangélico. Antes não, antes era careta. E por que era careta? Porque tinha um padrão de conduta. A gente começa a modernizar as coisas demais e acaba se perdendo no meio do caminho. A santidade precisa ser mantida, a busca precisa ser mantida, joelho no chão, oração. Isso não passou, é o que o Senhor quer que continuemos a fazer, queridos. Esse é o princípio de um culto ao Senhor. As igrejas têm muitas atrações, tem câmera, luz e ação, mas perderam a glória de Deus. Os cultos se transformaram em shows, e Jesus ficou como um complemento. Vem Jesus aqui no reboque, a gente vai fazendo as coisas do jeito que a gente quer, e se o Senhor quiser fazer parte, tudo bem. E o pior, que tem coisa dando certo sem o Senhor. Nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus. Tem muita gente enganada aí. Ah, mas pastor, está dando certo. Ei, cuidado com aquilo que você acha que está dando certo. Hoje o slogan de evangelismo é: se pareça tanto com o mundo, para que o mundo ache que a igreja é o mundo. Meu Deus. Hoje o mundo está atraindo a igreja, e não a igreja atraindo o mundo. Eu vejo cantores indo agora nesse tal de live ministrar em casas de shows mundanas, lugares que não foram consagrados ao Senhor, onde acontecem profanações. Então, o evangelismo é: o que importa é que a palavra vai ser ministrada da forma que quiser. Acha que evangelho se acomoda a padrões humanos, mas o evangelho é poder de Deus para a transformação. Luz não tem comunhão com as trevas. Luz, ela brilha. A luz, ela precisa estar no alto da casa, para que possa iluminar a todos. Não se coloca uma candeia embaixo de uma vasilha. Mas tem algumas pessoas que estão mudando o conceito. Teve um que diz: pastor, Deus me disse que eu preciso ir para as ruas para falar, ministrar as prostitutas, os travestis. E eu falei: glória a Deus, você tem direção para isso? Eu falei: eu tenho. Aí ele disse que tinha outra direção, que agora ele iria pagar o programa de uma prostituta e levá-la em um hotel, e lá nesse momento ela estaria ministrando a palavra. Você vê, talvez a intenção desse rapaz no começo era boa, mas isso tem chance de dar certo? É mais fácil o quê? Ele ser contaminado do que ser ponte de Deus para a salvação. Tem gente que está misturando tudo. O outro diz: eu fui numa balada e Deus me disse que lá eu vou pregar o evangelho, que lá eu vou tirar pessoas de lá de dentro. Ei, tem ambientes que Jesus não pôde curar,
por causa da incredulidade. Nós precisamos ter a sabedoria, queridos. Não podemos entrar assim de qualquer maneira. E ele disse que na hora que começou o tuts-tuts, aquelas luzes e tudo, quando ele menos percebeu, ele já estava se requebrando todo. Então perceba, tem ambientes que nós precisamos nos abster, e Deus vai preparar um momento sóbrio, porque essas pessoas nesses lugares não estão sóbrias. Nós precisamos ser efetivos no evangelismo, na pregação do evangelho. É entender a mensagem da cruz, é dizer: Jesus morreu por mim e por você, e Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer tirar essas amarras que estão prendendo as suas mãos e os seus pés. Se você desejar, se você quiser sair desse nível raso, Ele tem mudança para você. A palavra diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. O sal, se não tiver sabor, de nada serve. Serve sim para ser pisado. Se a palavra que está em seus lábios for insípida, se não tiver sabor, se não tiver poder naquilo que você diz, então não está gerando nada, só são palavras soltas no ar. Chega de soltarmos apenas palavras. O Senhor está usando a sua boca como um canhão nessa terra, como poder de Deus. É a dinamite que precisa transformar a situação. A dinamite de Deus por meio da sua boca é poder para transformar essa geração, queridos. Nós não podemos mais ficar aplaudindo tudo o que está acontecendo. O Senhor está levantando um grande exército. Você crê nisso? Mateus, o capítulo 5, o versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Significa testemunho, como uma tocha acesa. Essa luz não é sua, você resplandece o que foi colocado dentro de você. É você andando no meio da escuridão e as pessoas te enxergando e dizendo: eu estou vendo Jesus ali, eu estou vendo Jesus ali, eu quero ser como Ele, eu quero ser como ela. Porque o testemunho que traz mudança não são as palavras. Sede minhas testemunhas. Tem gente que quer fazer evangelismo lá fora, que quer manifestar a luz em outro país, mas não consegue ser luz dentro de casa. Não consegue ser testemunha primeiro em Jerusalém e quer ir para Samaria. Primeiro tem que acontecer tudo dentro de casa. Deus não vai enviar doentes, Ele vai curar você e vai te enviar. Primeiro é o vinde a mim, depois o aprender de mim, depois vá para todo mundo e pregue o evangelho. Eu vou repetir os 3 processos de Deus. Jesus, Ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. É o primeiro encontro. Agora, aprendei de mim. Depois que você aprende, que você é equipado, agora você pode sair ao campo para pregar o evangelho, ser essa dinamite, ser esse canhão de Deus. Amém? A mensagem tem sido sintética e tem produzido uma geração X-Men gospel. Tem uns bodes aí dando cabeçada, só parando resmungando. É uma geração híbrida que está nascendo e diz que é evangélico, onde o pastor não pode dizer: pare com isso, isso é pecado. Que já sai: nossa, eu vou sair da igreja. Ou pastor, veja se tem cabimento, ele me expôs. A gente está muito cheio de dodói, não pode tocar em nada. Ei, para que a ferida possa fechar, o remédio às vezes dói. Nós precisamos sermos tratados primeiro por Deus. Ele está derramando remédio para curar as nossas feridas. Nós não aceitamos essa geração X-Men. Chega de bode, você foi chamado para ser ovelha. O bom pastor, ele apacenta ovelhas e não bodes.
A mensagem ficou diluída. A pregação do politicamente correto. Eu não consigo nem juntar política e correto. Você consegue? Aquilo que você tem que dizer é tudo programado. Nós não podemos mais falar de gênero sexual. Mas hoje eu quero dizer: homossexualismo é pecado. Corrupção é pecado. E o que vai transformar essas vidas é o Evangelho, que é o poder de Deus. E nós estamos aqui de braços abertos. Não existe a tal da igreja inclusiva. Ah não, vamos juntar um monte de gente que pensa igual e vamos fazer o nosso próprio Evangelho. Vamos comer da nossa comida. Não, o Evangelho é poder para transformar, não para continuar vivendo as mesmas coisas. Não vamos nos enquadrar dentro disso, queridos. A mensagem não pode mais ficar diluída. Estamos vendo hoje a nação brasileira sangrando, passando por um momento extremamente difícil, onde homens levantaram o slogan da família e de serem cristãos para ganhar voto. Eu não falo de política, eu estou falando sobre a realidade do Brasil. Ah, eu sou cristão, eu defendo a família, mas com segundas intenções em relação aos seus próprios desejos. Quem vai libertar a terra são os filhos de Deus, não são os políticos. Amém? O nosso coração, a nossa expectativa não pode estar na mão de um homem, é na mão do Senhor que fez o céu e a terra. Ele que estabeleceu uma palavra sobre nós e nós iremos vivê-la. Chega de esperar alguma coisa acontecer. Você foi chamado para mudar. Você foi chamado para iluminar. Você foi chamado para salgar essa terra, trazer sabor a isso. Está tudo meio sem gosto. Vemos hoje os pastores se transformando em coaches. Tem uma palavra difícil, coach, né? Onde falam sobre persuasão, oratória, dicção. Estão formando pastores. Pastores não são formados dessa forma. Pastores são gerados na cruz. Quem capacita não são coaches, é o Espírito Santo, amém? E esses estão trazendo para as igrejas estratégias de mercado, crescimento, que pregam a mensagem do vitimismo, dizendo: olha, coloca uma música triste e adoça a voz e diz: tadinho de você, ô dozinho de você, olha só, o mundo está conspirando contra você, fique tranquilo, tudo vai mudar, você vai ser vitorioso, e você vai... Ei, você não é vítima, você é filho, você é herdeiro, você não participa da teoria da conspiração. Você foi chamado para andar e calçar os seus pés na preparação do Evangelho. Você foi chamada para andar em lugares altos. Não comprometa a unção, não entregue aquilo que Deus te entregou na mão de outros. Veja bem os lugares onde estamos indo e o que estamos ouvindo. E temos visto pregações e pregadores de alma cada dia estourando em seu ministério. Eu não estou aqui denunciando homens, porque eles também não têm orientação correta. É aquilo que está dando certo, continuam fazendo. Igrejas abarrotadas de gente, porque assim como é o povo, assim é o sacerdote. Se o povo gosta da alma, do vitimismo, o pregador vai começar a se moldar pelo gosto do povo. Por isso que a mudança precisa acontecer na igreja como um todo. A mensagem do Evangelho não pode ser pregada aos pedaços. Pregue-se a mensagem completa. Anuncie a mensagem completa. Porque em vez de curar as emoções, estão dando mais veneno para intoxicar a alma.
isso não cura. Nós fomos regenerados em nosso espírito. A nossa alma trabalha no gerúndio, ando, endo e indo. Ela vai sendo restaurada no caminho. Significa, irmãos, que a alma, ela precisa receber o governo do Espírito, para que ela possa ser limpa. Ela precisa ser lavada pela palavra de Deus. É isso que lava a alma, não são palavras, é o Evangelho, é aquilo que o Senhor disse. O Evangelho de Cristo é puro e simples, não precisa adicionar mais nada, não precisa colocar água, nem aquilo que você imagina. O Evangelho é puro e simples, um corpo e o sangue. O corpo, eu e você, membros de um corpo, fomos chamados para executarmos a obra de Jesus. É por meio do corpo que Cristo se movimenta. O cabeça está no céu, mas o corpo ainda está na terra. Somos membros desse corpo, amém? E o sangue é o que nos purifica de todo o pecado. Não precisa inventar mais nada, é pregar a mensagem pura e simples, o Evangelho completo. 1 Coríntios, o capítulo 4, versículo 20 diz: mas o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Não é de história. Se eu chegar aqui e contar meu testemunho e ficar falando sobre mim, não vai transformar a sua vida. Vocês nunca verão um pastor aqui que vai assumir essa tribuna para se queixar. Eu posso estar enfrentando o que for, eu sei em quem tenho crido, e só Ele pode tratar as minhas feridas. Agora eu não vou abrir a Bíblia e dizer que estou pregando o Evangelho e vomitar a minha alma. Não, eu tenho um compromisso com a igreja. O meu compromisso é santificar o corpo de Cristo, é declarar e anunciar a palavra que liberta. A minha vida não tem audiência, é a vida de Cristo que tem audiência. É ela que transforma, é ela que nutre o nosso coração, é ela que arrebata a nossa vida, é ela que nos faz cada dia estarmos mais apaixonados por Jesus. Acenda essa paixão dentro de você, acenda nessa noite, diga: Jesus, algo estava esfriando dentro de mim, mas hoje eu recebi do alto essa dinamite que é o teu poder. Eu preciso voltar a queimar. Eu quero dizer para você, amado, você precisa voltar a queimar. Chega de mistura. O povo de Deus é puro. Não tem geração híbrida, não tem genéricos na casa do Senhor. Se você está vindo na igreja para receber só uma palavra, você está voltando para sua casa doente. É como a morfina, que ela tira a dor do momento, mas não cura a doença. Eu estou indo na igreja porque eu vou receber uma palavra. Deus vai falar comigo. Sim, Deus fala com você em todos os momentos, mas você não é mais um consumidor. A sua mente é de provedor. Eu vou lá para receber o equipamento do céu, as ferramentas do alto, para transbordar e executar a minha missão. Não é uma palavra de persuasão, não é uma palavra na sua alma, mas é poder de Deus que está chegando sobre você. Você não precisa de morfina, você não precisa mascarar nada. É uma noite de nós nos apresentarmos do jeito que somos. Davi dizendo: enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos secaram. Tem gente que nós olhamos e não vemos mais a vida de Deus. A pessoa está mantendo aquele pecado de estimação com ela, e a sua estrutura está secando, mas ela prefere morrer espiritualmente do que gritar e dizer: eu preciso de ajuda. Precisamos ser como Naamã. Era um leproso, mas ele ouviu a palavra do profeta, e ele tirou a sua armadura. Imagina para um general de guerra mostrar as suas feridas diante de todos.
nós precisamos mostrar as nossas chagas. É noite de dizer: Senhor, eu me arrependo, eu estou fazendo isso, isso e isso. Eu não posso tocar no teu corpo e no teu sangue dessa forma. É noite de arrependimento. Começa a tirar essa armadura, isso que só pesa na tua vida, que só atrasa a sua vida. E está vindo há tanto tempo que você diz: ah, não, já me acostumei com o pecado. Não pense dessa forma, porque o pecado te mata. É o poder de Deus que cura, que liberta, que vivifica. Estamos tomando paracetamol ao invés de quimioterapia. Muitos dizem que a igreja está morta. Não, a igreja não está morta. A igreja está doente. E não é o paracetamol, não é o paliativo que vai mudar. É nós olharmos para dentro e arrancarmos as raízes de pecado, amargura, pecados de estimação que tem nos acompanhado tanto tempo e tem nos feito parar no meio da caminhada. Tratando um problema sério com um remedinho que não está transformando nada. Palavra não transforma. Palavras humanas só mascaram a dor. Deus está transicionando a nossa geração para um nível de dependência. Mateus, o capítulo 22, o versículo 29 diz: errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando eu não conheço o manual do crente, quando eu não conheço a Bíblia, então eu vivo cambaleando, fraco. Qualquer vento de doutrina me leva. Nós estamos sendo estruturados. A minha missão aqui é te fazer comprometido. Diga comigo, com o quê? Com o quê? Aleluia. Está vivo? Aleluia. Eu quero te fazer refém de uma palavra. Sabe por quê? Porque essa palavra que você está ouvindo, ela vai ficar gravada no céu. E você nunca mais vai poder dizer: eu não sabia. O meu compromisso é te fazer refém de uma palavra do céu. E nessa noite, essa palavra é: o poder de Deus transforma as nossas vidas. Estamos pisando em palavras humanas e exaltando o nome do Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia pensava que era rica e que nada lhe faltava. Uma igreja que vive na fantasia, na ilusão. E hoje eu estou aqui para despertar. É como se tivesse o povo vivendo debaixo de uma hipnose, e o Senhor está agora estalando os dedos, dizendo: volta para a realidade. Pensa que é rica, pensa que nada lhe falta, mas é pobre, cega e nua. E mais, és morna. E o pior é que o morno não foi o frio que esquentou, mas foi o quente que esfriou. Nós vemos uma geração, uma igreja que está morna, que não queima mais. E uma igreja assim colocou Jesus para fora, porque ele disse para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Se ele está batendo, ele está onde? No lado de fora. Se alguém ouvir, eu quero entrar. Tem espaço para eu ser adorado? Eu quero estar com vocês. Vocês dizem que o culto é para mim, mas vocês me colocaram para fora. Eu deixei de ser o centro. Nós precisamos voltar ao culto sincero ao Senhor. Amém, amados? Eu quero que você se coloque de pé.